aqui em Belo Horizonte já aconteceu muito, e não sei se você chegou a pegar de torcida fazer pressão na época que você era diretor. O clube, essa pressão dentro do clube é muito forte, É assim. forte, é forte. E muitas vezes a pressão ela é política. Quando você olha por trás... A torcida faz uma pressão na política ali do grupo, do clube. Não, corrente política influenciando torcida organizada. Aí é pior ainda, É. porque aí é afoga amigo. É. Outro dia o Domênico contou aqui num FDP que houve uma época, uma série de manifestações lá na porta do Atlético, com faixas pedindo a saída do Carlos Alberto, que é o supervisor, pedindo a saída do Domênico. Você acha que a torcida está preocupada com o supervisor do Atlético? Não. Está preocupada com o diretor de comunicação do Atlético? Então, claramente, aquela ali foi uma manifestação orquestrada por alguma corrente política que queria mudanças no clube. Então, ela usou o papel supostamente de torcedor, espalhou as faixas, ajudou a divulgar na imprensa, porque essas faixas, quando elas são colocadas nos postes em frente à sede, tem sempre alguém que liga para as redações para avisar que as faixas estão lá. Não basta apenas colocar a faixa, entendeu? Então tem muita coisa assim. Agora... Pera aí, como é que tá aí, minha filha? 10 segundos, a gente vai voltar. Então, desculpa cortar o seu... Que a gente volta e você continua. Que é loucura isso aqui, meu filho. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Bora Podcast na Rede 98. O convidado de hoje é o jornalista, apresentador aqui do FDP da 98, Guilherme Mendes. A gente estava falando aqui no intervalo, Guilherme, desse comportamento de torcida com a política interna num clube, né? Uhum. Isso é muito doido, né? Porque é difícil um torcedor chegar lá e falar assim, cara, demite o diretor de comunicação, pô. Sim. Torcida quer ver bola na casinha, quer saber se o atacante faz gol, não, pô. Para a turma que não pôde acompanhar a gente no intervalo, eu estava dizendo que tem muitas manifestações que acontecem nos clubes que elas são, vamos dizer assim, patrocinadas ou organizadas ou orientadas por correntes políticas que querem mudança na área administrativa, querem troca de presidente, querem troca de tudo. E aí eu contei o exemplo que o Domênico contou pra gente aqui no estúdio, que uma época do Atlético colocou faixas na porta da sede pedindo a saída dele, do Carlos Alberto, que é supervisor e tal. Nessa parte de manifestação de torcida, eu cheguei no Cruzeiro em 2007. O Cruzeiro vinha de uma crise técnica e também com alguns problemas disciplinares no time. Foi quando o Cruzeiro perdeu aquela final para o Atlético, que o Fábio levou o gol de costas. Do gol de costas, lembro disso. E aí o Paulo Autuori chegou no vestiário, depois do primeiro jogo da decisão, e falou que não iria continuar. Ainda teve a segunda partida. E o Cruzeiro foi bem na segunda partida. O Cruzeiro foi bem, o Emerson Ávila dirigiu o Cruzeiro venceu, mas não recuperou o saldo de gols. E aí na sequência veio Dorival Júnior para ser o treinador, e foi quando o Cruzeiro me convidou. Bom, quando eu chego no Cruzeiro, tinha um canal de televisão, porque aí, como não, os responsáveis pelo programa não estão aqui, eles liam na hora do almoço vários fax com reclamações de torcedor. Algumas extremamente... Fax. Algumas reclamações extremamente ofensivas. Naquela época era o que tinha, nós estamos falando de 2007, sim, tá? Nem e-mail não se usava tanto naquela época, então era fax mesmo que chegava. E aí o apresentador pegava um fax e falava, tá aqui a reclamação, fulano de tal, papá. Sentando a porrada na diretoria do Cruzeiro. Nessa mesma época, existia, no meio das torcidas organizadas, uma mania extremamente perigosa, que era do surf rodoviário. Os torcedores entravam nos ônibus, arrancavam a tampa do teto, daquele alçapão, iam para cima do ônibus e ficavam lá em cima se equilibrando. Nesse programa, e vidros eram quebrados, porque às vezes o torcedor, eles jogavam o vidro no chão para subir pela lateral. Nesse mesmo programa, constantemente, o apresentador que lia os fax falava que aquilo ali não era torcedor, que aquilo ali era bandido, que bandido tem que ser eliminado do futebol, que isso estraga o futebol. Um dia eu liguei para a redação, pedi para conversar com o diretor de jornalismo. Isso você já diretor no Cruzeiro? Eu diretor no Cruzeiro. Tá. Eu falei para ele, olha só,
São duas coisas que vocês aí mostram constantemente. As mensagens que chegam nos fax e o torcedor quebrando o ônibus, brigando no estádio. Aqui vocês chamam o torcedor de bandido. Como é que você me garante que quem mandou o fax para você não foi o mesmo torcedor que subiu no ônibus e fez a algazarra? Não, mas os fax são assinados. Eu falei, tá bom. E aí vocês vão atrás de quem assinou o fax? Vocês procuram os cartórios de Belo Horizonte para saber se existe algo contra essa pessoa? Vocês vão ao Fórum de Belo Horizonte saber se existe algum processo contra essa pessoa? Então você, por um lado, você pode estar dizendo que o torcedor tem todo o direito de xingar o clube, xingar o treinador, xingar quem ele quiser. Mas ele é um bandido porque ele sobe no ônibus, mas pode ser a mesma pessoa. Então, assim, e a rede social? Então vamos voltar para 2022, vamos dar um salto no tempo. Você tem lá o seu perfil, todos nós constantemente recebemos lá uma mensagem ou outra de alguém que não gosta de uma determinada postagem. Quando você vai procurar o perfil dessa pessoa, quantas vezes é um escudinho, a pessoa não tem nenhuma publicação? Nos meus casos é 99%. Pronto. Então, assim, a gente não pode se abalar com esse tipo de coisa. Aborrece? Claro que aborrece. Nenhum de nós gosta de ser criticado, nenhum de nós gosta de ser xingado. Mas, às vezes, quem está por trás disso são pessoas que você pergunta assim, isso aí, gente, não tem nada a ver com classe social, não tem nada com isso. Nós estamos falando de postura, né, de pessoas que têm um comportamento que não é condizente com o que a sociedade espera.